Fala galera, Priscilane na área, com muito frio, é claro, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. Hoje nós vamos falar do Enem 2022. A filha tirou 820 na redação, vamos ver aí o que ela errou, por que ela tirou essa nota. Mas antes, my love, vamos lá, vamos para a vinheta? Dia dos Namorados hoje, hein, gente? Que chique, hein? Que chique, senhores. Então, vamos lá para correção de redação. As notas dessa aluna foram as seguintes, olha só. Competência 1, né, que diz respeito aos aspectos de língua portuguesa, ela tirou 160. Competência 2, que diz respeito aí ao repertório, ao uso de informações de outras áreas do conhecimento, ela tirou nota máxima. Competência 3, que diz respeito à argumentação e ao uso dessas alusões, ela tirou 140, que foi o ponto aí que ela mais perdeu pontos. Competência 4, que diz respeito aí à coesão e à coerência textual, ela tirou 160 e a proposta de intervenção aí 160. Vamos lá então para nós vermos o que aconteceu com a redação dessa filha. Para que vocês não fiquem olhando para esta fuça apenas, vamos aumentar aí a tela e aí vocês conseguem acompanhar comigo em um tamanho maior. Então vamos lá. A proposta, né, era sobre a valorização, né, a desvalorização dos povos tradicionais aí no Brasil. Então vamos lá. O livro Torto Arado apresenta a história da quilombola Bibiane e sua luta pela sobrevivência com poucos recursos em sua comunidade, além de como tais aspectos influenciaram na sua maneira de ver o mundo. Nesse sentido, saindo da esfera literária, observa-se que, no Brasil, análogo à obra, as comunidades e povos tradicionais não são efetivamente valorizados. Em virtude disso, faz-se necessário entender os entraves que proporcionam o cenário atual, que é o descaso do Estado e a ausência dessa pauta em discussão entre os cidadãos. Então, olha só, aqui ela teve um deslize de língua portuguesa que fez com que ela perdesse um pontinho aí na C1, aqui de vírgula, e ela trouxe aqui a alusão, né? Ela trouxe a alusão falando da questão quilombola, né, que diz respeito aí às comunidades e povos tradicionais. Ela fez aí a contextualização do tema no primeiro período, trouxe a tese no segundo período e aí antecipou os argumentos logo na sequência. Então, fechou o repolho. Aí, primeiro parágrafo da introdução, tudo ok. Seguimos aí para ver o que aconteceu na sequência. Nesse viés, é latente salientar que a falta de importância dada aos povos e às comunidades indígenas e tradicionais, é fomentada pela inoperância da máquina estatal em relação aos deveres que possui para com tais minorias. Diante disso, fica evidente que, como já inferido pela antropóloga, cara, isso aqui, ó, dói no meu coração. Deixa eu voltar aqui pra minha fuça. Por quê? Gente, olha, antropóloga. Você sabe que tem acento, amor. Esse deslize é lá na hora da prova, né? Você está produzindo a redação e aí às vezes você se esquece de colocar um acentinho lá. Então é muito importante que antes de entregar, né, a versão definitiva, antes de passar o texto na versão definitiva, você olhe com muito cuidado, tenha muita atenção para não ter deslizes como esse, uma crase, uma vírgula, um acento que você sabe que deveria ter sido colocado e que você não coloca ali por falta de atenção, prejudica e muito na sua nota. A antropóloga Lilia Schwartz, a estrutura político-social converge no sentido de amenizar a importância de assuntos relevantes. Com essa suavização, consequentemente, favorece-se a falta de reconhecimento e preservação de outras formas de organização social. Logo, a economia local e a segurança necessária à sobrevivência desses indivíduos é ameaçada, situação que ficou evidente com o assassinato de Chico Mendes ao atuar em seu movimento de defender povos e comunidades tradicionais. Olha só, qual foi o problema aqui, ó?
No tópico frasal, você falou que a inoperância da máquina estatal é a responsável pela falta, né, de valorização a esses povos tradicionais. Na sequência, você traz, né, o que a antropóloga Lilia Schwartz fala, que é que a estrutura político-social converge no sentido de amenizar a importância de assuntos relevantes. E aí, aqui, ó, eu não sei se é você falando ou se é a Lília falando. Então, aqui, pelo fato de não ter uma articulação efetiva entre a alusão e o argumento, foi por isso que você tirou uma nota tão baixa na C3. Por quê? Porque você precisa comentar, você precisa argumentar, você precisa provar que realmente isso é um problema, que realmente isso não deve acontecer, que realmente isso inviabiliza que esses povos sejam valorizados. E aí, percebe que aqui, ó, eu não sei o que é a tua voz e o que é a voz da antropóloga. Então, aqui, por isso que você tirou nota baixa na C3. O seu parágrafo, né, você acabou sendo expositiva nesse parágrafo. E aí, quando você fala, né, ó, que a economia local e a segurança necessária é ameaçada, e aí você colocou a situação que comprova, né, que é comprovada com o assassinato do Chico Mendes. Mas quem foi Chico Mendes? Quando que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Onde que isso aconteceu? E de que maneira, né? De que maneira isso comprova a inoperância da máquina estatal? Em que maneira essa omissão governamental foi responsável pelo assassinato do Chico Mendes? Você consegue perceber aí a falta de articulação e, melhor dizendo, a falta de relação entre essas informações? Então, gente, não adianta vocês apenas apresentarem a alusão. Quando vocês apenas apresentam a alusão, você acaba deixando a sua argumentação de lado, a sua voz fica em segundo plano. E aí você acaba se perdendo nesse aspecto. Seguinte. Ainda faz-se essencial compreender que a falta de valorização deferida, seria isso mesmo, às minorias supracitadas, ocorre também graças à população como um todo que não direciona o foco necessário sobre o assunto em debates públicos. Segundo a historiadora Lynn Hunt, a conquista do cidadão por direitos é uma luta necessariamente contínua, isto é, sem o constante empenho coletivo da sociedade a fim de assegurar o direito das minorias, essas são marginalizadas e, por conseguinte, têm sua cultura e identidade invisibilizada, como ocorre com o povo Yanomami odiernamente. Assim, os povos e comunidades tradicionais deixam de se enxergar em concordância como parte da sociedade, deixando de contribuir nas decisões públicas do Estado. Então, olha só, mais uma vez você acabou abordando isso de uma maneira superficial. Por quê? Porque eu não sei, quando você traz aqui, ó, esse trecho, se isso aqui, ó, é você falando ou se é ainda o que a historiadora fala. Percebe que você não tem aí um controle de vozes muito efetivo. O que seria esse controle de vozes? Você deixar bem claro o que é do autor e o que é seu, o que é da alusão e o que é seu. É nesse sentido que você tem que cuidar. É sob essa perspectiva que você tem que defender. E além disso, você reescreve várias vezes a palavra minorias. Minorias. Você fala muito sobre essa questão, né? Ó, deixando comunidades tradicionais. Então, há muita repetição de palavras. E olha só, ao passo, né? Deixa eu até voltar aqui para mim. Como você acaba
em alguns trechos, né, deixando o seu argumento de lado, você acaba dando mais ênfase para a alusão, e não à toa que você tirou nota máxima aí no repertório. Como você acaba dando mais ênfase para a alusão, você acaba não argumentando. Não argumentar significa perder ponto em progressão, em articulação, em não contradição, em relação. Então, aí que você perdeu ponto lá na competência 4. Então, para além das palavras repetidas, quando você não consegue progredir, aprofundar, relacionar a sua argumentação, você perde ponto na competência que avalia a argumentação e na competência que avalia a coerência e a coesão textual. Entendeu? Então, vamos lá para a competência 5 agora, que é a proposta de intervenção. Vamos ver aí o que aconteceu. Portanto, a fim de desbancar as bases que impedem a valorização de tais minorias, cabe ao poder público, vamos ver, poder público fiscalizar o cumprimento dos direitos, direcionando-se por meio de um canal de denúncias em que as pessoas poderão relatar quando se depararem com o descumprimento de tais, para que o Estado informado reverta o cenário. Além disso, a mídia, em sua função de meio de comunicação, precisa abordar com frequência pautas sobre os povos e comunidades tradicionais, explicitando os riscos que sofrem em redes sociais e televisão, assim fomentando discussões e debates entre os cidadãos. Então, olha só, vamos lá, gente, deixa eu até colocar aí o maior. A competência 5 é a proposta de intervenção. Ela avalia a capacidade que o participante tem de elaborar uma proposta de intervenção que possa resolver o problema em questão. Você precisa, para obter a nota máxima nessa competência, que são os 200 pontos, você precisa trazer o agente, são 5 elementos, o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Então, você precisa trazer esses 5 elementos nessa competência, nessa conclusão. Se você escolher trazer 2 propostas de intervenção, 3 propostas de intervenção, 4 propostas de intervenção, não interessa. Você vai ser avaliado pela proposta mais completa. Então, perceba que você trouxe aqui, 2 propostas de intervenção. Uma dando incumbência ao poder público e a outra dando incumbência à mídia. Mas você perceba que em nenhuma delas você trouxe os 5 elementos certinho. Você não disse nas duas quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, de que maneira, né, os resultados disso e o detalhamento. Você não trouxe. Então, o que eu sugiro para você? Escolha uma proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção, apenas uma. Traz uma e dentro dessa você traz quem vai fazer, o que será feito, de que maneira isso será feito, o resultado disso e uma informação extra. Tudo bem? Então, olha só, aqui nesse vídeo você você visualizou, melhor dizendo, os erros que esse aluno cometeu na redação. O porquê que ele tirou 160 na competência 1, 140 na 3, 160 na 4 e na 5 e o porquê que ele tirou 200 na competência 2. Analisando essa redação, meu amor, você pode aí escrever a sua redação e ter aí uma melhora significativa no seu desempenho. Se você gosta desses vídeos, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. E não se esqueça de escrever redação. Bora, meu filho!